Pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago. Está no ar mais uma edição do quadro Os Filmes da Minha Vida. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva, dê essa força, tá bom? Nessa edição eu resolvi fazer uma coisa um pouco diferente. Vou falar não apenas de um filme, mas de uma trilogia. Afinal, eu considero que esta trilogia representa o que há de melhor nessa comédia da paródia besterol, que é a trilogia Corra que a Polícia Vem Aí. Aliás, eu já assisti a esses filmes tantas vezes que é como se eles funcionassem como um conjunto, como um filme só. Afinal, eles trazem as características mais marcantes e especiais desse estilo de comédia que foi popularizado pelos diretores Jerry e David Zucker ao lado do Jim Abrams, que já haviam conquistado o mundo anteriormente com Apertem os Cintos, o piloto sumiu. E claro que não dá para falar dessa trilogia sem mencionar o talento cômico do Leslie Nielsen, que teve uma longa carreira como galã e se reinventou dentro da comédia, fazendo com que esse seu personagem, o detetive Frank Drebin, se tornasse um dos bobalhões mais adoráveis do cinema. Baseado na série de televisão americana O Esquadrão de Polícia, o primeiro filme da trilogia foi lançado em 1988, com uma narrativa que já se inicia com Devlin dando porrada em um grupo de líderes mundiais que se declaram inimigos dos Estados Unidos, como se ele fosse uma espécie de James Bond norte-americano, para logo em seguida envolver-se numa trama que parte de um atentado contra um policial de Los Angeles e coloca o detetive no centro de uma investigação cujo plano é assassinar a rainha da Inglaterra em pleno solo americano. Ou seja, é uma salada de absurdos que só deixa a narrativa ainda mais bagunçada e divertida. Precursor, ou pelo menos um dos filmes que mais ajudaram a popularizar esse estilo de comédia, de paródia dos filmes policiais, o filme já se inicia com muita sagacidade, com piadas que exploram esses principais clichês do gênero e que já se iniciam desde a icônica sequência de abertura, onde a gente acompanha um carro policial desgovernado sob a perspectiva da sirene, fazendo as manobras mais absurdas ao som da sua icônica trilha sonora. As brincadeiras que envolvem a dinâmica do casal Frank e Jenny, interpretada pela Priscilla Presley, funcionam muito bem, ainda que sejam reciclagens daquilo que a gente já havia visto em Apertem os Cintos e Top Secret. Os meus destaques principais, no entanto, vão para a sequência em que o Frank invade o apartamento de um suspeito, que culmina na destruição total do local, e no clímax que se passa durante uma partida de beisebol, em que o Frank assume diferentes identidades e que ele precisa literalmente revistar todos os jogadores. Estes são dois momentos icônicos demais. Já no segundo filme, o detetive Frank Drebin se envolve nos meandros da política norte-americana, em plena capital Washington, quando passa a investigar um atentado à bomba contra um cientista que defende a utilização de energias limpas e renováveis para que sejam adotadas como política de Estado pelo presidente Bush. Essa medida, que contraria os interesses dos financiadores das indústrias de petróleo e de energia nuclear, farão de tudo para impedir que esse discurso seja defendido publicamente, porém terão que enfrentar a astúcia do detetive mais destemido e atrapalhado da cidade. Ainda que o roteiro se dedique a uma trama política com vilões bem explícitos, as melhores piadas do Frank Drebin estão condicionadas às tentativas de intimidação dele contra seus algozes que não fazem o menor sentido. Mais uma vez, as sequências que investem na interação entre o Frank e a Jane seguem muito inspiradas, como numa sequência de dança em que eles travam um diálogo durante a coreografia, e na icônica sequência que emula Ghost do Outro Lado da Vida, que curiosamente é dirigido pelo Jerry Zucker, irmão do David, que assim como no primeiro filme, assume a cadeira de direção dessa continuação. O clímax reserva as melhores gags físicas dessa continuação, mas tenho que reconhecer que uma das minhas sequências preferidas é quando um monte de bolas e objetos começam a cair na cabeça do cientista que o Frank precisa salvar. Eu sei que comédia e humor são muito relativos, mas não tem como. Toda vez que eu vejo essa sequência, eu não paro de rir.
Já no terceiro filme, de 1994, dirigido pelo Peter Segal, o Frank Drebin está aposentado da força policial e enfrenta uma crise no casamento com a Jane, mas é forçado a cooperar com os antigos parceiros do esquadrão para evitar um atentado à bomba, financiado por um terrorista estrangeiro que contratou um perigoso criminoso que pretende fugir de uma penitenciária de segurança máxima e detonar o dispositivo em plena cerimônia do Oscar. Embora os roteiristas David Zucker e Pat Proft repitam a parceria do segundo filme, esta terceira parte da trilogia é claramente inferior às anteriores, por não ter uma história tão inventiva que permita a utilização de melhores piadas, apesar do começo bem promissor. Desde a abertura, que brinca com uma sequência clássica do filme Os Intocáveis, e até o final do primeiro ato, as piadas até se revelam bem divertidas e criativas ao explorar esse estilo de vida mais careta e caseiro do Frank, que investe na inversão de papéis dentro da dinâmica do casal. Essa boa fase culmina na sequência mais divertida de todo o filme, que acompanha o ex-detetive fazendo um trabalho improvisado de investigação em uma clínica de fertilidade. O elenco segue afinadíssimo, mas a partir daí o filme conta com poucos momentos inspirados, especialmente em toda a sequência que se passa dentro da prisão, que se revela muito arrastada e extremamente burocrática. E nem mesmo no clímax que se passa durante a cerimônia do Oscar há maiores méritos, sendo que o maior destaque fica por conta da participação do Frank em um número musical, mas é só. Neste ano de 2025, nós estamos em vias de acompanhar o lançamento de um remake de Corra que a Polícia Vem Aí, protagonizado pelo Liam Neeson, que traz mais dúvidas do que certezas com relação ao seu potencial. No entanto, após rever essa trilogia clássica da comédia, protagonizada por um impagável Leslie Nielsen, há a certeza de que há pelo menos dois filmes clássicos, mas todos enxutos, eficientes e atemporais. Afinal, esse humor mais bobo e ingênuo, que brinca com as paródias e que flerta tão bem com esse estilo de comédia mais besteirol, ainda assim funciona, mesmo em um mundo tão cínico e crítico. Não sei se o remake vai funcionar, mas o velho Frank Drebin deixou a sua marca de que sempre vai garantir boas risadas. Naked Gun 33 and a third. The Final Insult. The movie that hits crime where it hurts. Então, essas foram as minhas impressões sobre a trilogia Corra que a Polícia Vem Aí. Use o campo dos comentários para compartilhar as suas impressões sobre esses três filmes clássicos da comédia besterol. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva. Curta esse vídeo para que ele alcance cada vez mais pessoas. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.